Olá, eu sou o Roberto Cardoso e este é o podcast Histórias de Silêncio, conversas com meditadores. E temos aqui hoje uma visita muito legal. Kátia Widman, ela é instrutora de yoga, é uma meditadora e ah, vai poder estar, não, ela está aqui conosco hoje, dividindo um pouco da sua experiência, da sua história, ilustrando ainda mais esse mundo da meditação, que é o objetivo desse podcast. Mas antes, para vocês conhecerem melhor a Kátia, eu vou pedir que ela se apresente. Kátia, antes de tudo, muito obrigado por estar aqui. Estou muito feliz de estar te recebendo. Seja muito bem-vinda. E eu queria que você começasse se apresentando, por favor. Olá, professor. Eu que agradeço imensamente de estar aqui, é uma honra realmente. Eu sou professora de yoga. Eu comecei lá em 2015. Na verdade, eu já praticava yoga antes, fiz a formação lá no IEP em 2015. E nessa formação eu tive o prazer de conhecer o senhor lá em 2015. Então, eu sou professora desde 2016. Na época, eu me lembro, inclusive, que o senhor falou sobre a âncora e que o senhor mencionou que tem que ter um fiozinho e você tinha que segurar nem se fosse com o dedo mindinho. E o senhor, inclusive, no simpósio agora que teve do Círio, o senhor repetiu isso. E eu até relembrei essa informação lá da época. Então, foi muito importante naquela ocasião essa informação que o senhor me passou da âncora, porque eu estava aprendendo. Eu praticava, mas eu não sabia nem como ensinar ninguém meditação, e nem eu mesma, para falar a verdade. Então, essa parte da âncora, que na ocasião o senhor me ensinou, eu guardei até hoje. E depois eu fiz alguns outros cursos relacionados a yoga, e fiz em 2022 o curso com o senhor do mergulho na meditação Sim, eu também. mergulho. Aham. Isso, que foi para mim aprender mais algumas coisas, relembrar outras, que foi fantástico também. O senhor fala muito da parte científica, algumas coisas da parte científica também, do funcionamento do cérebro, do corpo, referente à meditação. Nossa, foi muito bom. E eu levo essa bagagem, então, desde 2015, quando eu fiz a formação de professor de yoga, lá no IEP, com o senhor. E foi extremamente importante para mim, e é ainda hoje, esse loop operacional, tanto para mim, pessoalmente, quanto para mim ensinar para os alunos, né? Então é algo realmente fantástico. E conta a sua historinha com meditação, ela começou no curso do IEP ou já vinha antes? Alguma experiência? Você veio de que área? Você veio para yoga? Você não era da área de yoga antes? Deixa eu- Não, não Tá. era da área de yoga. Eu trabalhava, para o senhor ter ideia, no saque Ah, da Porto Seguro, da Companhia de Seguro Porto Seguro. sim, Então sim. era um ambiente completamente diferente. Desafiador, é desafiador. Exatamente. Tanto que, na época, eu até me senti até deslocada daquela área e conheci uma área diferente, seria o yoga, a meditação. Na época eu não meditava. Ah, Quando eu tive aquela oportunidade de ter a âncora que o senhor tanto falava, eu até tentei. Eu era professora de yoga já, fazia algumas vezes, sabia da importância da meditação, sabia dos uhum. benefícios, mas eu não tinha aquela determinação, não a determinação de obrigação, mas aquela determinação de todos os dias sentar um pouquinho, fazer. Então eu fazia uma vez, fazia outra, depois Aham. parava, depois fazia. Até que um belo dia eu falei: "Não, eu vou fazer todos os dias". Então eu acredito que Agora. foi uma decisão, né, Sim, minha. sim. E Aham. hoje eu faço todos os dias. Para dizer que eu faço todos os dias, às vezes eu faço seis vezes na semana, mas Entendi. 6 vezes é certeza. E se não faço, esses dias o senhor até colocou uma carinha lá falando: "Hoje eu não Ah, meditei", uma carinha triste, é bem aquilo mesmo. Você botei lá. é assim. Você sua mente acelera, né, você vê que tem uma hora que parece que ela tá correndo mais que as pernas, né, é verdade, é verdade. E me conta para mim então o loop operacional, né, não é nem que ele te ajudou, o loop operacional, aquele loop de âncora, relaxamento da lógica, voltar para âncora, esse loop operacional ele já foi a parte da sua formação de meditação, você já entendeu meditação assim, né? Eu já entendi, a partir do momento e na realidade foi o senhor que disse isso. A partir do momento que o senhor me passou essa informação, eu já entendi como deveria ser. Eu já entendi Uhum. que os pensamentos vêm, só que Sim. você não deve dar bola para eles, deve soltar eles e voltar ao loop.
né? E isso é muito importante, porque as pessoas elas têm uma visão muito errônea da meditação. Acho que é parar de pensar. Quantos alunos já falaram isso para mim? Nossa, mas você fala uma coisa tão bacana, solta o pensamento e volta para a âncora. E outra coisa que o senhor também me ensinou foi deixar claro o loop operacional, porque senão a pessoa não entende, não adianta nada. Então, eu sempre Sim. procuro, nas minhas aulas, deixar bem claro para os alunos, e eu acredito que isso faz um benefício enorme para eles, porque nós ficamos pouco tempo na aula de yoga, né, na meditação, Aham. mas é um passo para eles fazerem em casa, que eu falo sempre isso para eles, né? Sempre falo, não, Sim. vai fazer em casa, fique mais um pouquinho, né? E Uhum. assim vai. Você explicar, na verdade, explicar como se medita é explicar o loop, né? Ele dá uma base muito Exatamente, lógica para você aprender, para poder derrubar a lógica. Você tem uma base lógica para derrubar a lógica. Parece louco, mas não é. E, e exatamente. você? A gente lê muitos efeitos, benefícios da meditação. Para a Kátia, se você fosse listar os dois ou três principais benefícios que a meditação trouxe para você, quais seriam eles, Kátia? Olha, o que eu sinto após uma prática Hum. é uma paz imensa, uma coisa muito, uma paz, parece que eu volto para o eixo, assim. E é incrível, apesar da meditação relaxar, você ter aquela sensação de relaxamento, você me traz uma energia depois, tanto que eu não faço próximo da hora de dormir, porque senão é capaz de eu nem conseguir dormir direito, porque realmente eu fico assim super de bem, né? Fico, parece que se eu tivesse cansada, parece que aquilo renova, parece que Aham. você se renova. E eu acredito que também ver as coisas com mais clareza à nossa volta, parece que o mundo fica de uma forma diferente. Você tem um Ah. olhar diferente para o mundo e para você mesmo, né? Primeiro para você, depois para o mundo. Acho que Simplifica, é né? isso. Eu acho que eu costumo dizer que simplifica a vida, né? A vida fica simples. Não é que fica fácil, ela fica simples, fica mais clara. Porque no Exatamente. fundo a vida ela é uma coisa muito simples, né? Uma coisa muito fluida, muito simples. E E isso. uma Ah, coisa interessante que uma vez me ocorreu. Eu estava ah, num dia assim, sabe quando está muito corrido, muito agitado, muito. O coração está até assim, porque professor de yoga sei. também fica assim, né? Claro, Então, o claro, coração claro. estava assim. Aí eu, sabe aquele dia que você fala assim, gente, eu preciso sentar e meditar agora. Eu preciso ter aquele lugar assim, calmo, silencioso. Uhum. E foi exatamente o que eu fiz. Eu parei, sentei, e você sai da meditação uma outra pessoa. É, Não é a mesma que você entrou. Você tem essa sensação de, olha, eu estive ali naquele lugarzinho quentinho, né? Como se você aquecesse o coração, eu falo. Tem um artista que não sei se é o Ringo Starr, que era baterista dos Beatles, que era dos Beatles. Eu não me lembro se é ele. Ele falava assim que ele ficava construindo montanhas com pedaços de lenha, montes de madeira, assim, e viravam montanhas e viravam monstros. E quando ele meditava, voltava tudo a ser só montes de madeira novamente. É Ai, que engraçado. bacana, É uma coisa assim. muito bacana. Exatamente, porque as coisas estão lá, mas a maneira de você olhar para eles é diferente, né? Isso é uma coisa muito antiga, né? Que não são os fatos, né? É a visão que a gente tem dos fatos que acabam ferindo a gente. Mas Exatamente. me conta uma coisa, seus alunos de yoga, quando têm dificuldade de começar a meditar, por que que você acha que as pessoas, em geral, têm dificuldade para meditar? Olha, são essas duas coisas, essas três coisas, o que eu vejo, eu, Kátia, vejo, com maior dificuldade para as pessoas é isto, aquilo, aquilo ali. O que seria? Então, um dos fatores é não pensar em nada. Como que eu vou parar e não pensar em nada? Aí que vai vir mais pensamento, e é o que acontece Sim, realmente. sim. Então, desmistificar sobre isso. Aham. Ou não saber realmente como fazer. Esse loop operacional é exatamente como é a técnica para entrar no estado meditativo. Então, as pessoas não sabem como fazer. Então, elas acham que elas vão sentar e ficar lá. E não acontece nada, é claro que não acontece nada, porque não sabe da Aham. técnica. Então, eu acho que o Sim. fator importante é a técnica e a determinação. Você tem que sentar e fazer, porque se você não sentar e fazer, ficar só com a técnica no blá blá blá, também não É, vai dar em nada, não vai chegar a é, lugar nenhum. é Então, tudo é é feito para sentar e fazer, né? experimentar.
tudo é feito para fazer, né? Toda meditação ela é concebida, todo o nosso papo é para estimular pessoas a sentarem a meditar, né? Porque o pessoal exatamente. fala demais. Se permitir, não achar que vai encontrar e vou encontrar um lugar, não, só senta, faz. E Aham. depois, né, conta o que aconteceu, porque no final de uma prática, pode ser que não na primeira nem na segunda, porque, né, é mais difícil no início, mas no final, com certeza, depois de um tempo, a pessoa vai sentir um bem-estar tão grande que ela vai querer fazer aquilo todos os dias mesmo, não tem jeito. Tem uma hora que você, como a gente diz, incorpora o hábito, né? Incorpora o hábito. Exatamente. Bom, É você falou, exatamente isso lá. é, exato, isso. A meditação é uma prática, né? Ela é uma prática, ela é um procedimento, ela é uma técnica. Dessa técnica vem um estado, mas essencialmente ela é uma técnica, essencialmente ela é um procedimento. Isso descomplica muito, né? E estado cada um vai descrever de um jeito diferente, mas essencialmente ela é uma técnica. E na Cada sua... um tem sua percepção, né, daquilo. É igual fazer musculação. Você vai na academia fazer Isso. musculação? É a Aham. mesma coisa. Só que você vai exercitar sua mente, vai exercitar você mesma, você vai incorporar aquilo no hábito, como se Isso. você estivesse indo numa academia fazer É, alguma coisa. às vezes eu chamo de malhação neuronal por causa disso, né? E o autoconhecimento? Eh, Como foi esse seu caminho? Conhecer melhor a Kátia, conhecer melhor o seu ser interno. Como foi esse caminho para você? Foi difícil? Foi fluido? Foi acontecendo em degraus? Conta pra gente como foi a meditação nesse seu caminho do autoconhecimento. Do equilíbrio você falou já, volta para um eixo, volta para um centro. E em termos de autoconhecimento, o que que você diria que Olha, aconteceu? eu acredito que foi bem tranquilo. Quando eu Aham, comecei a praticar, que eu comecei a praticar todos os dias, eu comecei com 15 minutos. E aham, demorou, viu? 15 minutos, eu fiquei, sei lá, alguns anos aí praticando por 15 minutos. Hoje eu pratico 20, não é muito a mais. Mas aham. eu acredito que 20 minutos todos os dias é um bom começo, né? É um Muito bom, caminho muito e é bom. algo que me faz muito bem. Então as coisas só foram acontecendo. É como o senhor sempre fala, sem expectativa. Eu nunca tive expectativa. Eu só tive a Isso. sensação de sentar, fechar os olhos, fazer o loop operacional e ficar ali. E aí a sensação vem aquelas sensações agradáveis. É algo bom que vai acontecendo dentro de você. Às vezes não o tempo todo, em alguns momentos. Bom, o estado a gente não pode falar porque cada um tem sua percepção a Aham, respeito. é. Mas foi tranquilo, não foi não foi uma coisa difícil nem penosa. Foi uma coisa realmente que aquele momento, eu tive a determinação que eu queria fazer e eu criei o hábito. Aham. Então, foi isso que aconteceu. Não foi uma coisa que custasse muito. Claro que tem dias que você fala: "Ai, meu Deus, hoje eu não queria meditar". Aí você fala: "Não, É. eu vou meditar". Aí você senta, medita e quando você termina, você fala: "Que bom que eu meditei". Você nunca eu vi uma vez acho que era um guru, ele falando assim: "Eu nunca vi alguém meditar e depois falar assim: 'Nossa, me arrependi tanto, que droga de ter meditado, que porcaria, tô arrependido'". Eu nunca vi, realmente, eu nunca vi também alguém se meditar e se arrepender depois, né. O que acontece, às vezes, a gente passar o dia e achar que está agitado, né, e o dia que você está agitado e acha que não pode meditar, é o dia que você mais precisa meditar, como você falou Exatamente. daquele seu dia aí que você exemplificou, mas pouca gente entende isso, porque esse hábito é fundamental. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, porque é uma coisa que eu ouço muito, então eu sempre pergunto aqui no podcast. Quem estiver nos ouvindo assim, que disser: "Olha, eu não posso meditar, porque eu tenho a mente muito agitada". Então, quem tem mente agitada não consegue meditar que nem vocês aí que ficam meditando. O que que você diria para essa pessoa que está nos ouvindo agora? Se você estivesse falando com ela agora, você diria o quê? Eu diria para tentar, para sentar, fazer o loop operacional, que no começo vai ser extremamente difícil, e é normal ser difícil, porque vai vir vários pensamentos e às vezes você vai se pegar lá indo atrás do pensamento, pensando em Aham, outras coisas. Aí, com gentileza, você traz o pensamento, você solta o pensamento, traz a atenção de volta lá na sua âncora, e assim vai. Não tem que julgar nada, simplesmente ai, ai, peguei eu lá em outro lugar.
solta o pensamento, traz atenção para a âncora. Esse Uhum, trazer a atenção para a âncora, como uma musculação, uma hora isso vai ficando mais fácil, mais fácil, mais uhum. fácil, e aí você vai conseguir chegar em algum lugar que ou não chegar em lugar nenhum, só que só pelo fato de você sentar e estar fazendo loop, com certeza já está trazendo benefício. Tá, tá, sim, é verdade. E todos os meditadores que eu conheço, que meditam há muito tempo, todos eles tinham mente agitada. E alguns ainda têm a mente agitada e são meditadores de 10 anos já, de prática, 12 anos, 20 anos, e a mente deles é agitada. Só que eles não vão mais nesse embalo da mente deles. Mas essa história que Exato. você precisa ter uma mente calma para meditar, isso é uma das grandes, digamos assim, mal-entendidos sobre a meditação. E quando alguém. Exatamente. Eu Oi, mesma, as pessoas sim. falavam que eu era ligada no 520. Aham, Eu ainda sou, né, na calma agitada ainda sou. Mas se não mas eu paro e medito. Mesmo, sim, às vezes, se tem alguma situação, minha mente também fica pensando muitas vezes várias coisas sobre o mesmo assunto. Mas na hora de sentar e meditar, faz loop e fica ali, fazendo loop. E uma hora vem, uma hora as coisas acontecem. sim, sim. É uma questão de um pouco de paciência. É como você falou, igual a academia, né? Um pouco de paciência, um pouco de Exatamente. disciplina, de perseverança, e a coisa acontece, a coisa acaba acontecendo. E para quem já está meditando, te fala, olha, professora Kátia, comecei, mas eu não estou conseguindo, não está funcionando. Geralmente, o que está causando essa dificuldade? Pelo menos nos seus alunos, quando eles dizem que não estão tentando, estão começando, mas não estão conseguindo. O que você vê mais frequentemente que está causando Então, isso? é porque eu acredito que muitas vezes, para algumas pessoas, é difícil ela sentar, fechar o olho e começar a meditar. Como o senhor Aham. mesmo disse, precisa ter aquele degrau, né? Então, muitas vezes, Ah, uma respiração. Eu sempre falo da respiração. tá, a Então, respiração é você maravilhosa, né? respirar, perceber a respiração, fazer algum tipo de respiração específico. Aquilo já vai acalmando você, já vai te levando mais para o centro. E depois fica mais fácil você estar entrando no estado meditativo. Então, eu acredito que a respiração seja fundamental. Eu sempre falo, respira, a respiração mexe com o sistema nervoso, a respiração vai te trazendo para o eixo, deixando mais tranquilo. Ou, como o senhor mesmo diz, às vezes lendo um livro, que é aquilo que vai Uhum. trazer a pessoa calma, às vezes olhar o Ah, céu, que é aquilo que vai trazer a pessoa calma. Algo que Algo que interesse para a pessoa e que ela sinta que ela está mais tranquila, ou criando um ambiente mais propício, acendendo, isso, sei lá, um isso. incenso, uma vela, caso a pessoa acha necessário. Mas a respiração é muito bom. Você respirar, eu acredito que traga muito para o presente para você entrar na meditação depois. É, a respiração é mágica, né? E aí você às vezes faz um degrauzinho antes de meditar. E você vê que aquela dificuldade, às vezes, era um tigre de papel, como dizem os orientais, é um tigre de papel. Aquela coisa que estava te atrapalhando, ela vai embora, às vezes, na própria respiração. É verdade, é Exato. verdade. Ok, a gente está chegando no final, e eu queria, sempre no final, a gente gosta de deixar uma mensagem. A pessoa entrevistada deixa uma mensagem para quem está nos ouvindo, qualquer mensagem, é uma coisa que pode vir aí do coração. E eu queria saber que mensagem você gostaria de deixar para quem estiver ouvindo esse podcast. Olha, a mensagem é se permita, porque eu acredito que as pessoas às vezes não se permitem. Então, se permita sentar, ou com respiração, ou sem respiração, da forma que for melhor para a pessoa, com o ambiente, ou com um horário específico ou não, mas se permita sentar, fazer o loop e ver o que acontece. Se permita fazer isso por uns 2 meses. Depois dos Uhum, 2 meses, vê o que aconteceu. Eu tenho uhum. certeza que, como o senhor mesmo disse, ninguém se arrepende de meditar, falar, ai, credo, eu meditei. Não, você vai sentir tanto benefício que você vai querer continuar com aquilo. Então, se permitir, experiencie a meditação, que olha, só traz coisas agradáveis para você, só bem-estar mesmo, se sentir bem, feliz com você mesma, com os outros. É ótimo. É verdade, isso é a maior conquista de uma vida, né? Estar bem com Eu, a maior conquista de uma vida é estar bem com a própria vida. Isso aí é uma coisa que não tem um valor, né? Não tem preço, por assim dizer. exatamente. Kátia, querida, muito obrigado por ter estado aqui, ter nos dado um pouquinho do seu tempo, ter convivido aqui conosco alguns minutos e
vamos nos encontrar por aí, né? O mundo não é tão grande, não é? A vida é pequena, mas o mundo não é tão grande. Então vamos nos encontrar por aí. Um grande beijo, obrigado. E aqui a gente se despede do pessoal. Agradeço. Eu que Obrigado. agradeço. Até mais. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.